Estamos aqui, mais um estudo da Palavra de Deus. Saudamos a todos com a paz do Espírito Santo. Estamos aqui com esse propósito sempre de estudarmos, conhecermos um pouco mais a Palavra de Deus. Uma alegria muito grande tê-lo conosco e que você seja abençoado, que você realmente receba diretamente de Deus as bênçãos que o Senhor tem nos dado, tão grande, quando estudamos, quando lemos a Palavra de Deus. Queremos aqui hoje continuar o nosso estudo, que começamos na semana passada, sobre os dons do Espírito Santo. Qual o propósito? Funciona, não funciona? Hoje, qual é a função de cada um dos dons? Nós vamos tentar abordar todos os assuntos ligados à questão dos dons do Espírito Santo. Já vimos, então, na semana passada, sobre a contemporaneidade deles. Funciona hoje? Não funciona. A igreja não é? Hoje nós vamos tentar entender qual é a finalidade, o propósito real desses dons do Espírito Santo. Vou te incentivar você a pegar o link que você recebeu, ou pegar o link aí do nosso YouTube, passar para outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que outras pessoas gostariam de participar, de aprender um pouco mais, de ouvir a palavra de Deus. Compartilhe este vídeo, compartilhe esta aula com outras pessoas. E eu tenho certeza absoluta que você vai fazer com que muitas outras pessoas poderão aprender mais a palavra de Deus. Se você não assistiu o primeiro vídeo, recomendo você, depois que terminarmos esse aqui, você voltar aí lá no primeiro vídeo, assistir a primeira aula. Essa segunda, teremos mais pelo menos 3 aulas pela frente ainda, para fechar o nosso curso sobre dons do Espírito Santo. Ok? Antes, eu gostaria de ler um pouco a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 8. Diz assim para nós: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para andarmos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é isso que nós estamos aqui estudando, amados irmãos, como andar segundo o Espírito. De que maneira o Espírito influencia a nossa vida? De que maneira a igreja é influenciada pelo Espírito? Quando nós falamos de dons do Espírito Santo, nós estamos abraçando de uma maneira geral a ação do Espírito Santo. O próprio Jesus garante que se ele não fosse, o Espírito Santo não poderia vir. E como ele estava indo para o Pai, o Espírito Santo viria e ele então nos ajudaria, ele realmente nos consolaria, ele nos permitiria a vivermos uma vida plena, total, na presença de Deus. Como é isso? É através dos dons. Os dons nada são, mais nem menos, do que essa oportunidade que todos nós temos de agir conforme aquilo que Deus quer para nós. Então o Espírito Santo vem, ele nos concede os dons, nós vamos ver isso hoje, e assim nós agimos, trabalhamos, fazemos aquilo que de fato nós como igreja precisamos fazer. Perfeito? Então nós vamos hoje estudar aqui um pouco a respeito dessa questão dos dons. Tá? E a pergunta de hoje, bem direta, bem específica para hoje, é: por que ou para que Deus nos concedeu dons ou concedeu dons à igreja? Para quê? Para que Deus, o Espírito Santo, concede dons para a igreja? Qual o propósito disso? Qual a função disso? Lembra que nós já vimos na aula passada de que nós, veja bem, os dons são atuais até hoje. E por quê? Porque a igreja está atual até hoje. Se a igreja está agindo até hoje, é porque o Espírito está agindo e os dons que o Espírito Santo dá para a igreja, eles continuam agindo hoje de forma normal. Só que antes de responder
essa pergunta de por quê ou para que Deus concedeu os dons à igreja, eu vou usar um pouquinho de referência à nossa Confissão de Fé de Westminster. Por quê? Porque, de certa forma, a Confissão de Fé de Westminster é a base da nossa fé. Essa Confissão de Fé, ela nos coloca de maneira muito rápida, mas extremamente profunda, tá? Aquilo que é base para aquilo para que nós cremos. E ela diz lá no capítulo 34, estudando sobre o Espírito Santo, ok? A Confissão de Fé, ela vai dizer o seguinte, que ele, o Espírito Santo, é o doador da vida. É mais do que isso, não só é o doador da vida, como ele é a fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros, conselhos santos que se encontram nos homens. Então, veja bem, o Espírito Santo, então, é a parte boa, é aquilo que Deus coloca em nós quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós dizemos que nós nascemos de novo, nós aceitamos a Cristo, nesse momento que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é esse selo do Espírito Santo? É exatamente colocar em nós, ok? Essa consciência, essa fonte de todos os pensamentos bons, de todos os desejos puros, de todos os conselhos santos. Então, nós recebemos, através do Espírito Santo de Deus, essa capacidade de saber realmente diferenciar o bem e o mal, as coisas boas das coisas que não são boas, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada ao nosso Deus. Por ele, pelo Espírito Santo, todos os profetas, todos os escritores da Bíblia foram levados a falar e a escrever a palavra de Deus, né? Todos os autores das Sagradas Escrituras foram inspirados a registrar de modo infalível a disposição e a vontade de Deus. Então, a Bíblia foi escrita e só foi escrita por causa da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, se hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, é porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ela é a verdade, imutável, inegociável. Não há variação de mudança na palavra de Deus. Ela está ali e ela nos orienta de maneira direta aquilo que Deus revelou através do Espírito Santo para cada um de nós. O Espírito Santo, vamos lá, o Espírito Santo, o qual o Pai prontamente dá a todos os que pedirem, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Não existe nenhuma possibilidade de nós sermos salvos se não for através do Espírito Santo de Deus. Tá? Lembra quando aquele jovem perguntou para o Senhor Jesus, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E Jesus então faz um jogo de palavras ali, onde ele coloca, segue os mandamentos. Tá, isso eu faço, isso eu cumpro de todos. E Jesus não disse que não, pelo contrário, ele disse que cumpria todos os mandamentos e Jesus concorda com ele. Mas Jesus disse para aquele jovem, falta só uma coisa. E essa única coisa que lhe faltava, aquele jovem não estava disposto a fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem, de certa forma, aplica a redenção em nossos corações. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ok? Ele nos leva ao arrependimento, ele nos regenera pela sua graça e nos persuade. E agora vem o melhor. O Espírito Santo de Deus nos habilita a abraçar a Jesus Cristo pela fé. Sem o Espírito Santo de Deus, nós nunca seremos habilitados a abraçar o Espírito Santo, a fé, a crer. Por isso que você vê muita gente boa, muita gente legal, muita gente séria, muita gente honesta. Quando você fala de Cristo, não quer nem saber. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem habilita as pessoas a abraçar Jesus Cristo ou a fé daquilo que nós queremos. Perfeito? Mas aí agora vem a parte mais importante. Porque ele, vamos lá, nos une como crentes. Então ele faz a união entre os crentes. Segundo, ele habilita em nós o Consolador e o Santificador. Então, ele habilita a recebermos o Espírito Santo mesmo, de fato, em nossas vidas, para sermos pessoas diferentes. Por último, ele dá-lhes os espíritos de adoção e de oração. Então, eu tenho certeza
de que Jesus Cristo morreu por mim e eu fui adotado por Deus. Por último, ele cumpre em nós todos os graciosos ofícios pelos quais nós somos santificados e selados até o dia da redenção. Vou repetir essa última frase, porque é aqui que nós vamos entrar. É ele, o Espírito Santo, que cumpre em nós todos os graciosos ofícios. Isso, quem diz isso é a nossa confissão de fé. Estou repetindo o que a confissão de fé nos diz. Então, é o Espírito Santo quem cumpre em nós, ok? Os graciosos ofícios. Ofício significa ter habilidades, ok? E por ele nós somos santificados e selados. Pela presença do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo em nossos corações, todos os crentes estão intimamente unidos a Cristo, que é o cabeça, tá? E estão então unidos uns com os outros na igreja, que é o corpo de Cristo. E agora vamos lá. Ele, o Espírito Santo, chama e unge os ministros para o seu santo ofício. Prepara todos os outros oficiais, todas as pessoas. Oficiais aqui é porque quem tem ofício é oficial. Não é uma pessoa diferente, mais alta. Não. Tá? Então, ele coloca todos os outros oficiais da igreja, são todas as pessoas, todos os crentes, todos os salvos. Então ele vem, o que ele faz? Ele prepara todas essas pessoas para o trabalho especial e concede os dons e as graças a todas as pessoas. Tá? Ele nos torna eficazes a palavra e a ordenança do Evangelho. Veja bem, o Espírito Santo, então, é o agente pelo qual você é capacitado para agir, para fazer, para ser. Vamos voltar à nossa pergunta inicial? Qual é a finalidade dos dons da igreja? Perfeito. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, a igreja seria mais uma organização humana, como tantas outras. Se não tivesse o Espírito Santo, a igreja era uma mera organização humana, sujeita e dependente das vaidades e dos desejos humanos, permitindo que cada instituição, o nome chamado de igreja, entre aspas aí, seja totalmente diferente uma das outras, tanto quanto os seres humanos são diferentes. Diferente de que maneira? Nós somos diferentes culturalmente, nós somos diferentes socialmente, nós somos diferentes economicamente, nós somos diferentes eticamente. Há muitas diferenças. Umas coisas que são honestas aqui, em outros lugares não são. Uma coisa que são sérias aqui, outras não são. Quer dizer, então, o ser humano, ele varia de acordo com a sua circunstância, com a sua cultura. Tá? A igreja não, de maneira nenhuma. A igreja de Cristo não é governada pelos homens. Vamos lá, vou repetir. A igreja de Cristo não é governada pelos homens. Não é. Nem está sujeita aos caprichos humanos. Mas é o Espírito Santo quem dirige, governa a igreja de Cristo. Daí, ele, o Espírito Santo, é que de acordo com a necessidade local, de cada local, tá ok? Define de que maneira ela, a igreja, vai agir. Meus irmãos, nós precisamos levar isso de maneira bem séria, você precisa entender isso de maneira muito clara, porque hoje, infelizmente, há uma ilusão, uma falsa impressão de que o pastor é quem dirige a igreja, de que são os conselhos, os concílios, e que são as associações, sei lá o quê. Então, você acha que tem acima da igreja, quem dirige a igreja é alguma organização que dirige a igreja. Não, não é. Não é. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Ele quem dirige, ele quem governa, ele que coordena, ele quem dá ordens. Quando a igreja age sem a ação do Espírito Santo, você percebe logo, é visível, notar uma igreja em que o Espírito Santo dirige e notar uma igreja em que o homem dirige. Veja bem, é possível que o Espírito Santo dirija algumas igrejas e os homens a atrapalhem? É possível. Tem muita igreja que o Espírito Santo está governando e os homens estão aqui fazendo tudo de um jeito diferente, mas é o Espírito Santo quem governa. Ele conserta aqui, conserta ali, conserta lá, vai daqui, remenda aqui, vai lá. E o Espírito Santo vai fazendo isso aí, porque somos seres humanos. Falhamos também. Não há nenhuma igreja perfeita.
Tá? Não há. Por quê? Porque nós estamos no meio da igreja, os homens estão no meio da igreja. E por isso nós falhamos, nós erramos. Muitas vezes, até com bons propósitos, com boa vontade. Não, eu quero acertar, eu quero fazer a coisa certa, eu quero fazer a coisa direito, mas eu acabo errando, porque o pecado está em nós. Aí foi a aula, foi o curso passado, tá? A respeito dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas, para ser uma igreja, o Espírito Santo tem que dirigir e governar. Qualquer coisa fora disso, que sejam os homens governando, não é igreja, é uma mera organização. Perfeito? Muito bem, tendo isso aí em mente, consciente dessa situação, tá? Que a condição básica de quem dirige e governa a igreja é o Espírito Santo, para responder à pergunta que nós fizemos no início aqui, eu preciso voltar ao nosso texto base de hoje. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e dos versículos de 4 a 7. Ok? Se você quiser abrir na sua Bíblia, para acompanhar aí, mas vai ter aqui também, você vai poder acompanhar o nosso texto aqui. Vamos lá. Tá? 1 Coríntios 12, de 4 a 7, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O que Paulo... eu gosto muito de dizer essa expressão, que só esses 3 versículos aqui dariam um livro, dá mesmo. Na verdade, todas as igrejas, durante todos os tempos, enquanto elas existirem, estarão dentro desse texto que nós colocamos aqui. Toda a história da igreja está aqui dentro dessa aqui. Paulo fala 3 coisas de suma importância com respeito à ação do Espírito Santo. Tá? E são 3 pontos que não tem jeito, eles estão interligados entre eles, fundamentado entre eles. Vamos lá? Primeiro ponto que nós temos aqui, né, eu vou só, antes de passar esses 3 pontos, deixa eu colocar para você entender de uma vez por todas, um ponto fundamental e importante, tá? Que vem desde a aula passada, da primeira aula, ok? É que não há como separar o Espírito Santo da igreja. Quero deixar isso bem claro e bem direto. Não há como separar o Espírito Santo da igreja. Assim também como não há como separar o Espírito Santo dos dons. Não tem como. Perfeito? Vamos lá. O desenho que você vai ver aqui agora, ele mostra 3 círculos. Tá? Então, o primeiro círculo, maior de todos, nós chamamos do círculo do Espírito Santo. O círculo menor, está no meio, nós chamamos de círculo da igreja. O menor círculo está no centro, nós chamamos de dons. Então, vamos lá. O Espírito Santo, que é o círculo maior, ele concede dons à igreja, né? O Espírito Santo está dominando a igreja, porque a igreja está dentro do Espírito Santo, ok? E os dons estão dentro da igreja, com esse propósito. Então eu quero que você fique com essa figura na sua mente, sempre. Quando se falar em dons do Espírito Santo, você tem isso aí. O ciclo maior é o Espírito Santo, o ciclo segundo é a igreja, o ciclo menor são os dons. Eu não posso pegar os dons e colocar do lado de fora, ser maior do que a igreja. Não, os dons não são maior do que a igreja. A igreja não é maior que o Espírito Santo. Então, a coisa precisa se encaixar exatamente dentro dessa figura que nós temos aqui. Fechado? Voltando então agora a 1 Coríntios 12, tá? Quando Paulo informa que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, o que significa? Que os dons possuem um propósito. Que propósito é esse? De tal forma que o resultado dele não é 0. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o Espírito Santo vai dar dons para você trabalhar na igreja, de forma que o resultado disso aí seja proveitoso, lucrativo, tenha um sentido real. Não pode ser 0. Uma igreja que não está operando os seus dons, os sinais, o resultado tem sido 0. E muitas vezes, porque o resultado é 0, a igreja não sai do lugar, não vai para frente. Tá? Então nós vamos entender então 3 coisas que eu estava falando aqui. Primeira coisa que eu preciso entender, que Paulo nos coloca nesse texto, de que a diversidade, né, os dons são diversos. Perfeito? Está no versículo 4. Os dons são diversos. Primeira coisa é a seguinte, que a palavra diversidade, no original, tá, ela é formada por 2 outras palavras. Tá? É a palavra diaresis, e a palavra diaresis é formada pela palavra dia
e a palavra, então, que significa intensificar. Quer dizer, quando você quer intensificar algum sentido de alguma coisa, quiser aumentar e você quer deixar claro, o prefixo dia. E o segundo é a palavra hieronomai, e a palavra hieronomai significa fazer uma escolha pessoal. Tá? Então vamos traduzir ao pé da letra. Seria intensificar uma escolha pessoal. O que é que Paulo quer dizer com respeito a isso aqui? Nós entendemos que os dons estão ligando, obviamente, a uma escolha pessoal do Espírito Santo. Tá? Os dons estão ligados a uma escolha pessoal do Espírito Santo. Para quê? É interessante porque as necessidades de uma igreja no Brasil são totalmente diferentes de uma igreja na África, de uma igreja na Europa, de uma igreja nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia, quer dizer, as necessidades locais de uma igreja, muitas vezes aqui no próprio Brasil, né? As necessidades, por exemplo, de Vitória, não são as mesmas da Amazônia, ou do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo. Então, o que o Espírito Santo faz? Tá? O Espírito Santo olha o que essa igreja local está precisando, e ali ele vai agir, vai conceder os dons de acordo com as necessidades daquela igreja local. Tá? É isso aí, vai suprir, a palavra certa é essa. O Espírito Santo então vê as necessidades e vai suprir as necessidades daquela igreja, que é muito diferente de uma outra igreja. Pode ser até na mesma cidade, pode ser até mesmo perto uma da outra, mas são duas igrejas que têm necessidades diferentes. O Espírito Santo não coloca o dom de uma na outra, ou de outra na uma. Pelo contrário, aqui ele vê a necessidade e supre. Daqui vê e supre. E assim vai. O Espírito Santo vai agindo dessa maneira. Então, o primeiro ponto é entender a diversidade dos dons. São diversos por quê? Para cumprir as necessidades de cada igreja local. É preciso que você entenda isso de maneira muito clara. Porque nós, na frente, quando nós formos dar a próxima aula, você vai entender e vai precisar desse conceito. Tá? Vai precisar desse conceito. Segundo, você precisa entender a diversidade, como diz aqui, a diversidade de serviços. Tá? Também há diversidades de serviços. Muito bem, se há diversidade de serviços, a palavra, quer dizer, ele usa a mesma palavra que ele disse em cima, diareses. Então, primeiro, há diareses de carismas, nos dons. Então, há diareses de carismas. Agora ele fala diareses de diáconos. Tá? Então, a diversidade de carismas e agora a diversidade de diáconos. A palavra diácono é uma palavra grega que significa serviço. Então, não há só a diversidade de carismas, de dons, mas a diversidade de trabalhos. Tá? E vários trabalhos. Tem igrejas que não precisam ter um ministério com presos na penitenciária. Para outros, precisam. Tem igreja que não precisam ter ministérios com surfistas, tá? Porque não está na praia. Mas tem uma igreja na praia que tem que ter um ministério com surfista, e assim vai. Entendeu? Que há vários trabalhos. E os mais incríveis possíveis. Deus tem me dado a oportunidade de visitar outras igrejas, outras regiões. A gente percebe que cada igreja tem um tipo diferente de trabalho, de ação. E é engraçado porque aquilo que aquela igreja faz lá, muitas vezes não dá para trazer para cá. Quando eu pego, por exemplo, lá em Brotas de Macaúba, a igreja lá no sertão da Bahia, eles estão fazendo um trabalho, muitos dos trabalhos feitos lá em Brotas de Macaúba são específicos para lá. Outros serviços aqui em Vitória são específicos para Vitória, e assim vai. Diversidade de espírito. Então, deixa lá. Primeiro, nós temos então a diarese de carismas, depois nós temos a diarese de diáconos, e agora nós temos, afinal, a diareses ou energeia. A diareses de carismas e a diareses de diáconos, sozinho não faz nada. E eu preciso colocar um terceiro elemento aqui, que é a energia. A energia, que é as realizações, é o trabalho. Paulo diz o seguinte, então, se eu tenho diferentes dons, se eu tenho diferentes serviços, eu preciso de alguém para trabalhar, alguém para fazer esse serviço. Se eu não tiver alguém para fazer, não adianta ter dons, não adianta ter serviços, se não tem gente para trabalhar. E aí forma um. Tá? Entende agora porque Paulo garante que quando você junta
diareses de carismas, a diareses de diaconia e a diareses das realizações, das energias, você junta as três, o que acontece? O fim, o resultado é positivo. A igreja trabalha, a igreja faz, tá? A igreja atua, a igreja funciona, a igreja vai para frente, a igreja cresce, a igreja, aí a igreja como faz realmente para nós. Vou só contextualizar isso aqui, aí continuando o texto de 1 Coríntios 12, tá? Seguindo aí agora dos versículos 8 até o 11. Olha só aqui, olha que interessante o que Paulo diz a partir desse texto. Olha comigo aí, porque é importante você entender um lado e outro, um lado e outro. Olha só o que ele diz. Porque a um é dada mediante o Espírito, obviamente, okay? A palavra da sabedoria. E a outro, conhecimento. O que adianta sabedoria sem conhecimento? Não funciona. Olha o que ele diz mais aqui. A outro, ele diz, ele dá fé. A outra, dons de curar. Ora, o que adianta eu ter fé que eu vou ser curado se eu não tiver quem me cure? Percebe? Há uma conjunção, vai juntando um com o outro, vai sempre juntando. E o objetivo que Paulo é mostrar que os dons, eles fazem isso, eles vão unindo, juntando, para que o resultado final seja positivo, seja real. Vamos lá. Operação de milagre, profecia. O que adianta você ter operação de milagre se você não sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é quem define. Então está um com o outro. Tá? Discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretar. Percebe? É sempre dom, tem de um lado, tem do outro. A coisa sempre funciona, né? A igreja, os dons da igreja, ela se completa. A igreja funciona dessa maneira, sempre se completa. É dessa maneira que as coisas funcionam. Os dons não servem para que me apresente, para que eu seja famoso, para que eu seja... não, os dons servem para a igreja, completando um ou outro. Então vamos repetir, os dons do carisma, junto com os dons dos diáconos, de servir. Precisa estar junto os dons de alguém trabalhando, que é a energia, que é o trabalho, que é o serviço. Juntando os três, com os três, a coisa funciona, a igreja funciona. Se faltar um, a igreja não funciona. Se faltar qualquer um desses três, a igreja não funciona. Os dons não funcionam, os serviços não aparecem, gente não quer trabalhar. Se faltar um desses três, a igreja não funciona. E quando a igreja não funciona? E se a igreja não funcionar? Se a igreja não for para frente? Se a igreja não tiver motivo de apresentar isso aí? É uma igreja sem necessidades. É uma igreja sem que o Espírito Santo não precisa fazer nada. Então, tá bom, não tem serviço, não tem gente, não tem nada. Então, olha, a igreja fica uma igreja que vai morrendo, vai acabando, vai sumindo completamente. Tá? Não há ação, se não houver ação do Espírito Santo, e para que haja ação do Espírito Santo, tem que ter carisma, tem que ter gente, diáconos, tem que ter alguém para trabalhar a energia, tem que juntar os três. Aí a igreja vai para frente. Quando isso acontece, quando uma igreja não apresenta essas três coisas, essas três faces do dom, quando a igreja não apresenta, essa igreja está fadada a morrer, está fadada a cair. E eu gostaria que você entendesse isso, porque nós não podemos deixar, porque você recebeu um dom. Você recebeu. O Espírito Santo mostra que se te deu é porque tem alguma coisa para ser feita na igreja. Agora, o Espírito Santo te capacitou. E aí você, na hora de trabalhar, você diz, estou com sono, estou cansado, estou com dor de barriga, sei lá. Então, eu começo a inventar um monte de coisa e eu não vou fazer. Você está contribuindo para a morte daquela igreja, daquele grupo que ali está. O Espírito Santo vai agir em outro lugar, onde de fato as pessoas estão se colocando, vai agir em outro lugar, poderosamente, o Espírito Santo vai agir. Nós estamos aqui precisando do apoio, da ajuda do Espírito Santo. Quando eu digo para o Espírito Santo, eu não quero trabalhar, eu estou dizendo, eu não quero serviço, eu não quero igreja, mas eu quero vamos manter as aparências. Então, muitas igrejas estão mantendo as aparências apenas. Por quê? Porque o fim da igreja precisa ser proveitoso, lucrativo. O Espírito Santo faz tudo para que, de fato, haja lucro
ganho. Mas se a sua igreja não está crescendo, se a sua igreja não está se desenvolvendo, se a sua igreja não está indo adiante como deveria ir, é porque está faltando uma parte. E essa parte somos nós. Nós que não estamos, de certa forma, permitindo que os dons fluam através da nossa própria vida. Meus irmãos, isso é muito sério. E eu espero que você, de fato, entenda, dentro desse contexto de 1 Coríntios, capítulo 12, que nós precisamos trabalhar seriamente aqueles dons pelos quais o Espírito Santo nos deu, para fazermos a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, para que ela cresça. E assim, a igreja cresce, a igreja vai em frente. A igreja realmente é uma igreja orientada, ajudada e governada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nos vemos aqui na nossa próxima aula, na semana que vem. Vamos orar? Vamos orar então para terminar. Pai querido e bondoso, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu dons, porque o Senhor nos deu força, o Senhor nos concedeu capacidade para desenvolvermos aquilo que o Senhor precisa em nossa igreja. Ó Deus, que possamos cumprir com aquilo que o Senhor nos deu, não em outro local, não em outra região, mas fazer aquilo que o Senhor nos deu para cumprirmos no lugar que o Senhor nos colocou. E se o Senhor nos colocou aqui, é porque o Senhor quer que esses dons que temos sejam desenvolvidos aqui. Por isso, Senhor Deus, capacita-nos cada vez mais para trabalharmos cada vez mais na igreja, para que a igreja realmente demonstre que o Senhor, Jesus Cristo, está sendo adorado, cuidado, e que de fato a nossa igreja é uma igreja orientada pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai, fica conosco, dá-nos a certeza plena de que de fato, cada dia mais, o Espírito Santo é quem governa e dirige as nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus te abençoe. Até a próxima aula, semana que vem.